Estudos Bíblicos em Salmos. Com o professor Josué Vieira. Muito bem, queridos, vamos então ao primeiro comentário da série dos Salmos aqui. Eu quero fazer um comentário com vocês a respeito de um dos salmos, talvez um dos mais importantes da Bíblia, que é o primeiro salmo. A gente já passou por ele, né, lá no início da nossa leitura, e hoje eu quero fazer com vocês o comentário baseado no comentário bíblico do Meir Purmon, né, que eu comentei com vocês no outro áudio. E o Salmo 1 faz uma relação também com outro salmo, que é o Salmo 119, que nós vamos chegar também aí na nossa leitura. Queridos, o Salmo de número 1 talvez é um dos salmos mais importantes da Bíblia, por quê? Porque ele fala a respeito de como que o justo deve andar sobre a terra. É talvez o primeiro ensinamento que nós podemos ter a respeito de como viver a nossa vida numa vida cristã, numa vida sensata, numa vida daquele que serve a Deus. O interessante é que essa esse ensino é muito parecido também com vários outros ensinamentos descritos em Provérbios, né, sobre a sabedoria e como nós devemos viver. Né? O Salmo 1 já começa: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Bem-aventurado aqui pode ser traduzido para nós então como uma sorte, né? Sortudo é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, ou seja, feliz é, algumas traduções vão dizer assim, feliz é aquele que não anda segundo o curso desse mundo. Né? Ele é fiel a Deus, o primeiro ponto que o Meir Pillman vai nos descrever aqui é que ele é fiel a Deus naquilo que ele evita. Bem-aventurado ou bênçãos para o homem, ou quão grande é a felicidade do homem. Isso a gente pode também fazer uma comparação lá em Mateus, no capítulo 5, né? Mateus capítulo 5, nós vamos ter o sermão da montanha, né? Feliz aquele que fizer tal coisa, bem-aventurados sois vós quando. Jesus faz uma referência muito direta a esse salmo, né? E a felicidade descrita aqui, ela é o resultado de uma retidão na confiança a Deus. O modo como o homem confia no Senhor para ele evitar aquilo que é mal. Ele não anda segundo o conselho dos ímpios. As suas ações, elas não são inspiradas em princípios mundanos, maldosos e astutos. Eu quero fazer uma referência, assim, um comentário bem breve, um parênteses aqui, que a vida do ser humano não é baseada, a vida do ser humano que serve a Deus, né, obviamente, não é baseada em conceitos e filosofias humanas. Não anda segundo o conselho deste mundo, o conselho dos ímpios, e ele nem se detém no caminho dos pecadores. A gente pode fazer aqui não só o conselho das pessoas que estão ao nosso redor, mas também qual o tipo de filosofia está dentro da nossa cabeça. Existe uma frase de um filósofo muito antigo que ele dizia assim: a vida dos homens é baseada em filósofos mortos. A verdade é que aquilo que a gente acredita e a maneira como nós vivemos é tudo influenciada pela cultura com a qual nós estamos vivendo. A cultura da época vai definir a maneira como as pessoas andam e aquilo que elas pensam. Muito baseado aqui, eu coloco, por ser especialista nesse assunto, muito pela ideologia e pela filosofia política dos homens. A filosofia local e a ideologia vai diferenciar e vai mover aquilo que o homem crê ou não. Olha só que interessante. Na Europa, o cristianismo praticamente é morto hoje. Nós não temos um cristianismo como é hoje. Por quê? Porque ele foi desde os séculos atrás, 18, 19, 20, uma secularização da cultura e da ciência, né, com base aí numa tentativa da eliminação de Deus da cultura, e fez com que a cultura ocidental, do modo geral, perdesse o seu cristianismo nas esferas da sociedade. E perdendo esse cristianismo, deu espaço para que culturas novas e novas ideologias se espalhassem na cabeça dos homens, criando aí uma modificação da sociedade.
Você modifica a sociedade modificando aquilo que os homens acreditam, e aquilo que os homens acreditam é aquilo que eles vão seguir. Se nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, nós vamos tentar, pelo menos no máximo, seguir, no mínimo, né, seguir aquilo que ela diz. Mas se eu removo do ser humano essa identidade como crente, realmente aquele que crê em algo, ou seja, eu tiro a veracidade e a validade das escrituras, eu vou substituir ela por uma nova religião. Se a gente estuda, quem estuda ideologias políticas vai saber que as ideologias, elas são nada mais, nada menos do que religiões seculares. Elas são religiões dos homens que não têm a sua fé baseada numa religião tradicional, mas elas são seculares, porque elas não são baseadas numa estrutura organizacional como as nossas igrejas, mas elas são uma fonte de credo e uma cosmovisão dos homens. A verdade é que a cosmovisão, ou seja, a forma de ver o mundo, vai ser baseada naquilo que ele acredita. E o cristão evita andar segundo esses ensinamentos mundanos. Nós evitamos ao máximo que pudermos, sermos influenciados por doutrinas e conceitos humanos que fazem nós desacreditarmos de Deus e desacreditarmos da Sua palavra. Então, ele não se detém no caminho do pecador e ele nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer é na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. O escarnecedor é o descrente bem ateu que zomba dos fiéis. O homem crente não frequenta lugares onde há pessoas que zombam de Deus e das coisas eternas. E aqui, zombar de Deus e das coisas eternas é aquela pessoa que ela realmente não só ela não segue aquilo que nós cremos, mas ela escarnece realmente aquilo que nós cremos. Isso pode acontecer na faculdade, isso pode acontecer no teu trabalho, isso pode acontecer no teu ambiente escolar, isso pode acontecer em qualquer lugar que você esteja sentado. Eu mesmo tive uma experiência aonde, aí numa tentativa minha de me enturmar num determinado grupo, eu quase perdi a minha fé, mas ali aquele povo, aquela galera que estava ali, eles não criam e eles odiavam aquilo que eu crio. Então as pessoas odeiam, a gente tem que entender que há lugares aonde há pessoas que odeiam aquilo que nós cremos. Ah, Josué, essas pessoas podem se converter? É claro que pode se converter. E muitas, inclusive, se convertem. Mas nós não nos assentamos e não participamos com eles daquilo que eles participam, né? As pessoas escarnecem do nome de Jesus e muitas vezes nós estamos ali no meio dando risada junto, né? Achando que aquilo ali é muito normal. Então, o homem que crê em Deus, a pessoa que crê em Deus, né? O homem, aqui eu falo figura humana, homem e mulher, ele é fiel a Deus naquilo que ele evita o mau caminho, ele evita aquilo que pode destruir com ele. Outra coisa que ele é fiel também naquilo que ele faz, não só naquilo que ele evita, mas naquilo que ele pratica. O homem justo que é crente, piedoso e temente a Deus, agora é descrito positivamente. A justificativa negativa não basta. Os que fogem do pecado devem também correr atrás da virtude e da perfeição. O cristão não pode querer apenas evitar o mal, sem buscar antes o bem. Buscar o bem, fazer o bem é aquilo que Deus quer da sua palavra. Ele deleita-se na lei e na sua lei medita de dia e de noite. Olha só que interessante, meditar na lei de dia e de noite é muito parecido com o que está escrito em Salmo 119, e aqui eu vou fazer a conexão com vocês. O homem fiel a Deus, ele teme a sua palavra. Amar a escritura, que é isso que vocês estão fazendo nesse período de leitura, vai fazer com que o caminho do justo não seja abalado. Olha só, o Salmo 119 é o salmo mais longo da Escritura. E é um hino de louvor a Deus como nosso mestre, né, e de gratidão pela sua palavra. Cada versículo do Salmo tem alguma referência à palavra de Deus, exceto o verso 122, que lei aqui não significa legislação, mas sim instrução de vida, né?
Os seguintes versículos descrevem o resultado sincero do estudo da palavra. Olha que no Salmo 1 a gente vai ter que os perversos não prevalecerão no juízo e os pecadores não prevalecerão na congregação dos justos. Veja que aqui o homem fiel que entende a palavra de Deus e que obedece às suas escrituras, ele não vai ser comparado da mesma forma com o ímpio. Ele vai ter um futuro, um final diferente, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho do ímpio perecerá. Aquele que segue a palavra e a ama. Queridos, muitas vezes nós criamos um evangelho e um cristianismo. Nós que somos cristãos, e a gente tem que fazer essa conexão, né? Porque por mais que estejamos falando de salmos, aqui a gente está falando como cristãos, a gente criar um cristianismo nosso, criar um cristianismo que seja pessoal, um cristianismo que nós mesmos inventamos. Então nós não podemos seguir um Jesus que não está descrito na Escritura. Se nós somos aqueles que seguem a Jesus, nós devemos também seguir aquilo que ele deixou escrito, e é felicidade e bênção. Bem-aventurado os que guardam as suas prescrições. Prescrições ou testemunhos, né? São indícios que Deus dá das verdades importantes acerca dele, mesmo e do nosso relacionamento com ele. Crer nos seus testemunhos e amá-los é andar pelo caminho da felicidade. Se guardamos os testemunhos de Deus, eles nos guardarão. Seremos guardados na opinião correta, em consolação de espírito, em conversação santa, cheios de gloriosa esperança. Devemos conservá-los, portanto, como preciosidade. O mundo entende a palavra de Deus como sendo uma cerca que proíbe de fazer certas coisas, uma prisão. Para nós, não. Para nós é como se fosse um guarda-reio no canto da estrada. Imagine uma estrada, quem já dirigiu pela serra vai se lembrar e vai conhecer bem que existem vales muito grandes no canto da estrada. Se você errar ali, você entra e cai num vale lá embaixo e se despedaça todo o teu carro, você morre se cai ali, dependendo da altura. O que é interessante é que a palavra de Deus, as leis do Senhor, aquilo que Deus estabeleceu como sendo o reto juízo, né, os que buscam o Senhor entendem que aquilo ali não é uma cerca que te impede de realizar coisas, mas sim uma cerca de proteção para você não cair no abismo. Todo aquele que obedece não cai nesse abismo. E olha o que é interessante, que a palavra de Deus diz que um abismo chama outro abismo. É o mesmo que cair, né? Caiu em um, você cai em vários e vai constantemente capotando o seu carro da vida, né, no decorrer da sua história, se você não segue a palavra de Deus. Seguir a Bíblia é proteger-se, é livrar-se do perigo de lá fora, é livrar-se do perigo da tristeza, da angústia. Nós passamos por tristezas na nossa vida, mas existe uma diferença muito grande que nós temos uma confiança além da nossa vida. Nós temos uma confiança além do que nós podemos realizar, e sim naquilo que ele realizou. E o buscam, olha só o que diz, e o buscam de todo o coração, sinceramente e não com o coração dividido. Aqueles que guardam os testemunhos do Senhor certamente desejarão procurar o próprio Senhor. Se sua palavra é muito preciosa para nós, certamente ele próprio deve ser ainda mais precioso, né? Ele santifica-se, guarda no coração a sua palavra. Escondi a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti, diz a palavra do Senhor. A palavra que é referida como meio da santificação. E o coração íntimo do cristão, ele vai santificar-se através da palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Para sentir forças dessas palavras, devemos pensar numa época em que não existia iluminação elétrica. E quem quisesse andar fora de casa à noite teria que andar em uma escuridão total. É assim que a gente vive a nossa vida. Nós vivemos no mundo que eu falei para vocês, baseado em ideologias, baseado em conceitos humanos, baseado em teorias e ideologias e ideias vindas diretamente do inferno. Nós vivemos numa escuridão total.
Se nós andarmos com base naquilo que vemos lá fora, a gente vai morrer, porque a gente está vendo uma escuridão total, você não enxerga nada. E a luz para a nossa vida é a palavra de Deus. Com os óculos, vocês já devem ter visto aqueles vídeos em que existem operadores de combate, né? Operações especiais, que os caras colocam um óculos de visão noturna e pode estar tudo escuro. Se ele tem um pontinho de luz, aquele óculos, aquela tecnologia faz com que ele enxergue, às vezes, quase como se fosse dia. A mesma coisa é a palavra de Deus, é o óculos que nós colocamos. Essa lente que nós colocamos na nossa vida faz com que nós enxerguemos no escuro, faz com que nós vejamos aquilo que os homens não estão vendo. O que é interessante é que a gente olha coisas que o mundo talvez não consegue perceber. Consegue às vezes tatear um pouco pela influência que tem do cristianismo, pela influência da própria filosofia, consegue perceber certas bondades, mas ele não consegue ver a verdade total da vida. O que é interessante é que nós, como cristãos, e a sua palavra vai dar para nós como esse óculos do operador especial. E a Bíblia compara nós também como um soldado de guerra. A gente tem que estar com esse óculos de visão noturna. Nós estamos combatendo o bom combate do evangelho no meio do escuro. É tiroteio, é bala, é bomba, é né, sabotagem sobre a nossa vida, é terror no campo, nosso campo de batalha, uma espionagem vinda do inferno, ações do maligno no escuro. E nós estamos vivendo todo dia. Só que a diferença entre nós e aqueles que estão lá fora é que nós temos lâmpada para os nossos pés, nós temos um óculos que faz com que a gente enxergue no escuro, enxergue nessa situação terrível. Então, o ponto 4, ele vai dizer o seguinte: grande paz tem os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço, porque nós não andamos no escuro. Existem paz para aqueles que seguem a Jesus. Então, esses são alguns ensinamentos que Meir Birman vai fazer no seu comentário aqui a respeito dos Salmos e que nós podemos pegar para a nossa vida. Alguns ensinamentos práticos que ele coloca. Vida separada, né, opiniões das pessoas pecaminosas, atividades, do que nós somos separados? Das opiniões pecaminosas, das atividades dos pecadores, do convívio e associação com pecadores. E a meditação na palavra faz com que nós sejamos árvores de Deus. Lembra que o texto vai dizer que ele é uma árvore plantada junto ao ribeiro d'água. Esse ribeiro d'água era uma técnica de agricultura antiga em que a pessoa abria vales de água e ali ele plantava, né, árvores ou árvores de cultivo, frutíferas e tudo mais, e aquilo ali existia um sistema de irrigação, assim como o cristão é irrigado através da palavra de Deus e pela pessoa de Jesus Cristo, né? Nós somos árvores que dão seu fruto na estação própria, fazendo referência, obviamente, aquele link com os frutos do Espírito, ou o fruto do Espírito em Gálatas, que vai falar que aquele que está inserido no Senhor, esse dá muito fruto. Nós temos que estar plantados junto a essa corrente de águas, e nós temos paz no Senhor. O último item é a paz, que excede todo entendimento. Jesus diz: eu não vim trazer a paz como o mundo quer trazer. O mundo quer trazer a paz por meio do combate e do conflito, tentando fomentar a guerra para ali vender uma falsa paz, mas Jesus diz: a minha paz eu vos dou, não como o mundo dá. Então nós temos confiança no Senhor e na sua palavra, de que nós viveremos uma vida próspera. Existe uma diferença entre riqueza e prosperidade. Riqueza você tem aqui nessa vida, prosperidade é para além dessa vida, em todas as áreas da nossa vida. Então, que Deus venha abençoar você. Obrigado por você escutar mais esse comentário a respeito dos Salmos e brevemente eu vou trazer mais comentários para vocês. Deus abençoe, em nome de Jesus.